dia do seu aniversário, ela recebeu um presente de Deus. Assista comigo, testemunho tremendo. E no dia do meu aniversário, dia 7 de maio desse ano, eu passei uma experiência que de início eu fiquei assim, como foi algo muito diferente, eu disse ao meu marido, amor, não sei se foi um sonho. Porque na madrugada do dia 7 eu me acordei e eu senti a minha filha mexer. E ela já está nessa fase de mexer muito. E normal, a gente sempre acorda com ela mexendo, eu acordo com ela mexendo, enfim. Mas eu tenho pedido ao Senhor para ter um parto normal. E desde quando eu engravidei, às vezes os médicos falam alguma coisa. E aí um dos médicos disse, olha, Andressa, talvez ela não consiga se virar. Ela estava sentada. Talvez ela não consiga se virar por conta dos miomas que você tem. A localização deles pode impedir dela fazer esse posicionamento, né, para o parto normal. Tudo bem, eu sou muito tranquila de entender que a minha vontade é uma. E eu disse, olha, Senhor, minha primeira opção é essa, mas se for a segunda, o parto cesariana, não tem problema, eu faço parto cesariana também. Só que eu queria que fosse normal. Também não estou dizendo que vai ser, porque Deus pode querer que seja diferente do que eu estou pensando. Eu quero o que Ele quer para mim. Mas nesse dia, aí o médico falou, olha, Andressa, ela pode não conseguir. E a minha médica disse, olha, quando você vier próximo mês, faça a ultrassom bem pertinho da consulta, porque se ela estiver ainda sentada, nós vamos marcar a cesariana. Tá certo, doutora, a gente marca, não tem problema. A gente marca. Mas no dia 7, eu me acordei com ela mexendo. E eu senti quando ela se virou. Eu senti ela virar. E eu dizia assim, ela se virou agora. Essa menina, eu disse, Deus, ela se virou. Eu escutei uma voz no meu quarto dizendo assim, é o seu presente de aniversário. E na mesma hora que eu escutei a voz dizendo assim, é o seu presente de aniversário, eu dizia assim, Deus, eu não mereço. Porque às vezes é um detalhe só que a gente está assim dizendo, eu queria dessa forma. E Deus se importa com uma coisa que a gente diz assim, mas Deus, eu só estou falando aqui, o Senhor não é obrigado a fazer isso por mim. E na hora que eu escutei a voz no meu quarto dizendo, é o seu presente de aniversário, eu comecei a orar e dizer assim, Deus, eu não mereço. O Senhor sabe que eu não mereço. Porque o Senhor tem feito tanto na minha vida, mesmo sem eu merecer. Que graça, que misericórdia é essa, que é superior às minhas falhas. E eu senti uma paz no meu quarto. Eu senti algo tão bom dentro do meu quarto. Que eu senti assim, Deus me dizendo, me confirmando que ia dar tudo certo, que vai dar tudo certo. Que vai estar... Era uma convicção que descia. E quando eu acordei de manhã, eu até disse ao meu marido, disse, amor, eu passei uma experiência essa noite que eu não sei se foi um sonho, porque quando a gente tá dormindo e a gente passa por alguma coisa, a gente às vezes parece que, eu não sei agora se é real, se não é real, e eu disse, acho que foi uma miragem. Eu até disse assim, acho que foi uma miragem, foi um sonho, mas no dia 20 a gente vai saber se realmente ela conseguiu virar. Mas eu já estava com alguns sintomas depois do meu aniversário que eu percebi que ela tinha virado. Quando foi ontem, a gente fez uma ultrassom e o médico disse, ela está na posição cefálica. Então ela está com a cabeça para baixo, ela já está ali pertinho, esperando a hora para poder vir. E hoje eu fui para a obstetra e quando ela olhou o meu exame, ela disse, eu estou surpresa. Porque eu estava convicta que essa menina não ia conseguir virar. E eu contei para ela, né? Porque eu conto, sendo crente, sendo não crente, eu tenho que contar. Tenho que falar sobre Deus. Eu disse, doutora, foi meu presente de aniversário. E eu não estava pensando sobre isso. Não era algo que eu ficava todo dia pensando, sabe? E eu digo, meu Deus, no meu aniversário, o Senhor fez isso e ainda me disse, olha, é teu presente. E aí é quando eu digo que eu tenho percebido de uma graça, de uma misericórdia de Deus, que eu ainda não conhecia, embora eu soubesse que Ele é misericordioso, que Ele é bom, que Ele é fiel.
Mas são detalhes, sabe? Nessa experiência desse milagre, que eu digo ao Senhor, Senhor, eu não mereço. Eu não mereço. Mas estamos aqui, regozijados no Senhor. Sabe? Às vezes, quando alguém chega e conta alguma história muito difícil, ou quer falar, Andressa, eu sei o que tu tá passando, o que tu passou, o que eu tô passando. É muito difícil esperar. E o que foi que tu fez? Tu fez algum tratamento? Não, o tratamento foi seguir oração. O tratamento foi buscar o Senhor, foi adorar o Senhor, foi se gastar para o Senhor. Então, não vá atrás de tratamento, não. Vá ouvir a voz do Senhor. Vá buscar uma palavra dele, porque ele tem palavra para todos nós. Então, a misericórdia de Deus é demais. É demais. E hoje eu me sinto privilegiada. Eu olho assim e digo, Senhor, o Senhor me escolheu para viver essa história. Porque quando a gente está passando, a gente se sente a pessoa mais inferior. Não que eu me sinta superior nesse momento. Mas diante de uma dimensão do poder dele, sabe? Porque eu imaginava que Deus ia fazer. Naqueles meus momentos que a fé de Deus vai fazer. Vou acordar um dia e vou estar grávida. Só que eu não imaginava que Deus ia dizer assim, é hoje. E ser naquele dia. Então eu acho que é uma experiência muito, muito forte, muito marcante, sabe? Do poder de Deus. E hoje eu vejo o privilégio que é testemunhar, poder usar a minha boca e dizer assim, Deus faz. Deus é poderoso. Porque não é sobre mim. Não é uma questão de dizer assim, ela é maravilhosa, ela é santa. Não. É o poder dele mesmo. É o poder dele mesmo. E ele escolher pessoas e dizer assim, tu vai testemunhar isso, tu vai testemunhar aquilo. E cada um tem uma história para contar que exalte a ele, que engrandeça o nome dele e que o nome dele seja propagado, é de um privilégio que eu digo, quem sou eu? E esse foi mais um testemunho. Imagina, irmãos, no dia do seu aniversário, você recebeu um presente de Deus como esse. Nosso Deus, ele é muito tremendo, é muito lindo. Coisa maravilhosa que o nosso Senhor faz na nossa vida. E é verdade, às vezes a gente tem um pensamento, eu estava até hoje pensando nisso. Às vezes a gente almeja algo, pensa em algo, e a gente fala, né? Fala com Deus. Só que, às vezes por ser algo simples, a gente, Deus nunca vai realizar, não vai acontecer. Mas é a minha vontade. Mas aí vai e acontece. Deus faz acontecer. Então assim, Deus se importa com as pequenas coisas, com as grandes coisas. Deus se importa conosco. E eu acho muito lindo a forma que o nosso Deus, ele age conosco, esse amor que ele demonstra por nós. Porque, como ela disse, nós não merecemos. Somos falhos, pecadores, mas o Senhor nos ama tanto, irmãos. Ele nos ama, ele cuida de nós, cuida dos detalhes, cuida da nossa vida. Às vezes eu falo, que amor é esse? Que amor é esse? Que mesmo com a nossa limitação, com as nossas falhas, mesmo assim ele nos ama. E a palavra mesmo diz que ele amou o mundo de tal maneira que enviou o teu Filho unigênito para que morresse na cruz, para que nós não pereça, mas para que nós tenha a vida eterna. Então assim, a maior demonstração do amor de Deus é através do seu Filho. Então sempre quando você pensar, será que Deus me ama? Pense nisso. Deus enviou o seu Filho unigênito para morrer na cruz por amor de nós, irmãos. Porque a condenação era certeira, nós estávamos condenados ao inferno, à morte eterna. Mas ele envia o seu Filho e hoje nós podemos dizer que temos a salvação. Podemos buscar a salvação. Podemos ter uma esperança através de Cristo Jesus. É um testemunho tremendo. Espero que você tenha gostado. Que Deus abençoe esse podcast Fé em Evidência. Irmãos, testemunho maravilhoso. Podcast aqui que fala muito aos nossos corações. Aconselho muito você a assistir os testemunhos deles. Eu tenho trazido bastante aqui no canal, né? Então fica ligado que eu vou trazer mais testemunho da Fé em Evidência, porque é algo assim de Deus, irmãos, algo de Deus.
sabe? Quando algo é de Deus, você sente que é de Deus, né? Você sente a pureza, você sente a humildade, e isso é muito bom. É muito bom a gente sentir a presença de Deus na simplicidade, que é onde o Senhor age, né? E que Deus abençoe sua vida poderosamente. Se você gosta dos nossos conteúdos, não esqueça, irmãos, de deixar o seu like. Não esqueça de comentar também. Deixa aí qual é a sua opinião. Conte a sua experiência, algo que você já passou espiritualmente, algo que você está vivendo na presença de Deus. Deixa nos comentários que vamos continuar reagindo por lá. Amém? Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Fica na paz e até o próximo vídeo.